A boneca do quarto escuro. Esse relato foi compartilhado por Camila, que viveu uma experiência inexplicável quando visitou a casa de sua avó no interior de Minas Gerais. Camila sempre adorou passar as férias na casa da avó, uma construção antiga e charmosa cercada por um jardim cheio de flores. Mas havia um quarto na casa que todos evitavam: o quarto escuro. A avó sempre dizia que ali ficavam coisas velhas e que não havia nada interessante para se ver. Contudo, Camila era curiosa, e aquela porta sempre fechada a intrigava. Em uma noite de tempestade, a energia da casa caiu, e todos foram dormir mais cedo. Mas Camila, com a lanterna de seu celular em mãos, decidiu explorar o quarto escuro. A porta rangeu alto quando ela a empurrou, revelando um ambiente cheio de móveis antigos, caixas empoeiradas e uma prateleira com brinquedos velhos. No canto mais afastado, uma boneca chamou sua atenção. Era uma boneca de porcelana, com cabelos escuros cacheados e um vestido branco amarelado pelo tempo. Seus olhos, de um azul profundo, pareciam seguir Camila enquanto ela se movia. Embora sentisse um desconforto crescente, Camila pegou a boneca e a examinou. Foi então que ouviu um sussurro. "Por que me deixou aqui?" Assustada, Camila deixou a boneca cair no chão e correu para o quarto. Tentou dormir, mas o barulho da tempestade, misturado ao som de passos leves no corredor, a manteve acordada. De repente, ouviu algo se arrastando pela porta. Quando olhou, seu coração parou. A boneca estava sentada ali, com a cabeça levemente inclinada, olhando diretamente para ela. Camila gritou, acordando toda a casa. Sua avó correu para o quarto e, ao ver a boneca, ficou pálida. Ela pegou o brinquedo sem dizer uma palavra e o trancou novamente no quarto escuro. No dia seguinte, Camila foi embora mais cedo e nunca mais dormiu naquela casa. Quando perguntou à avó sobre a boneca, a única resposta que recebeu foi: "Ela não gosta de ser esquecida." A voz na estrada de terra. Esse relato foi contado por João, um caminhoneiro que passou por uma experiência assustadora em uma noite solitária no interior do Mato Grosso. João era acostumado a pegar estradas de terra para economizar tempo em suas viagens. Ele já havia enfrentado de tudo: tempestades, buracos e até animais cruzando seu caminho. Mas nunca havia sentido tanto medo como naquela noite. Era quase meia-noite quando ele entrou em uma estrada secundária para cortar caminho. A via era estreita, cercada por mata fechada dos dois lados. A luz dos faróis parecia engolida pela escuridão densa, e o silêncio era interrompido apenas pelo som do motor e das pedras sob os pneus. De repente, ele ouviu uma voz feminina vindo da mata. "Por favor, me ajude." João freou instintivamente, olhando para os lados. A voz parecia próxima, mas ele não conseguia ver ninguém. Pegou uma lanterna e desceu do caminhão. "Quem está aí?" gritou, mas não houve resposta. Apenas o som do vento nas árvores. Enquanto iluminava o matagal, a voz voltou, agora mais desesperada. "Me ajude, estou aqui." João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo naquela voz não parecia certo, como se fosse ao mesmo tempo humano e algo mais. Decidiu que não era seguro ficar ali e voltou para o caminhão. Quando ligou o motor, no entanto, a voz gritou com força: "Você não vai me deixar!" O caminhão morreu, como se algo tivesse cortado a energia. O coração de João disparou. Ele tentou ligar novamente, mas o veículo não respondia. Nesse momento, pelo retrovisor, viu uma silhueta ao longe, no meio da estrada. Parecia ser uma mulher, mas algo nela era estranho. Sua postura era rígida, e os cabelos escuros cobrindo o rosto faziam parecer mais uma sombra do que uma pessoa. João não esperou para descobrir. Pegou seu celular e, em um último ato de desespero, tentou ligar para a polícia. Antes que conseguisse completar a chamada, o caminhão voltou a ligar sozinho, e os faróis iluminaram o vazio da estrada. Não havia mais ninguém ali. Ele acelerou sem olhar para trás e jurou nunca mais pegar aquela estrada. Até hoje, quando conta essa história, João termina com um aviso: se você ouvir uma voz pedindo ajuda na estrada, siga em frente. Nem tudo que chama é de verdade.
O enigma da luz vermelha no interior do Maranhão. Esse relato foi compartilhado por Carlos, um caminhoneiro experiente que passou por uma experiência inexplicável em uma estrada no interior do Maranhão. Era uma noite como qualquer outra, e ele havia acabado de sair de uma cidade pequena, onde parou para um café e um rápido descanso antes de pegar a estrada novamente. Enquanto dirigia pelo trecho vazio e cercado por vegetação densa, Carlos notou algo estranho no horizonte. Uma luz vermelha intensa que pulsava como se fosse viva. No início, ele pensou que era algum tipo de sinal de emergência, talvez uma torre de comunicação ou até mesmo um acidente à frente. Contudo, à medida que se aproximava, a luz parecia se mover e mudar de forma, deixando Carlos cada vez mais inquieto. Ele decidiu reduzir a velocidade para entender melhor o que estava acontecendo. Quando estava prestes a passar pela área onde a luz brilhava com mais intensidade, o motor do caminhão simplesmente desligou. O rádio fez um ruído estático ensurdecedor e a cabine foi preenchida por um calor insuportável, como se algo estivesse drenando a energia ao redor. Foi então que Carlos percebeu figuras humanas surgindo na beira da estrada. Elas eram altas, magras e tinham olhos brilhantes que refletiam a mesma luz vermelha. Carlos descreveu a sensação como se estivesse sendo observado por algo além da compreensão humana. Apesar do medo, ele tentou dar partida no caminhão, mas o veículo parecia completamente morto. Após alguns minutos, que pareceram uma eternidade, a luz se apagou repentinamente e as figuras desapareceram na escuridão. O motor do caminhão voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. Carlos acelerou sem olhar para trás e dirigiu sem parar até alcançar a próxima cidade. Até hoje, ele evita dirigir por aquele trecho à noite e acredita firmemente que encontrou algo sobrenatural. Ele nunca soube explicar o que viu, mas o medo daquela noite continua vivo em sua memória. O chamado no poço da fazenda em Pernambuco. Esse relato foi contado por uma professora aposentada que viveu uma experiência marcante na fazenda de sua família no interior de Pernambuco. Ela descreveu os eventos como algo que nunca conseguiu explicar, mas que mudou sua visão sobre o desconhecido. Tudo começou quando a professora, chamada Dona Clara, decidiu passar um final de semana na fazenda onde cresceu. O local, apesar de abandonado, tinha grande valor sentimental para ela. A estrutura da casa estava deteriorada e o mato havia tomado conta do terreno, mas o poço antigo continuava intacto, exatamente como ela lembrava. Segundo Dona Clara, o poço tinha uma história peculiar. Seu avô sempre dizia que ele era condenado e que ninguém deveria se aproximar dele à noite. Na primeira noite de sua estadia, Clara foi acordada por um som distante de choros e sussurros vindos da direção do poço. Curiosa, mas também inquieta, ela decidiu investigar. Pegou uma lanterna e seguiu o som até o fundo do terreno. Quando se aproximou, o som ficou mais claro. Parecia o choro de uma criança misturado com palavras incompreensíveis. O silêncio da noite fazia tudo parecer ainda mais aterrorizante. Quando iluminou o interior do poço, Clara viu algo que a fez congelar. Ela descreveu ter visto mãos pálidas emergindo da água escura, como se alguém estivesse tentando subir. Assustada, correu para dentro da casa, mas o som do choro continuava, agora parecendo mais próximo e desesperado. Ela passou a noite trancada em um dos quartos, rezando para aquilo acabar. Na manhã seguinte, Clara decidiu ir embora imediatamente. Mas antes encontrou um antigo morador da região e compartilhou o que tinha vivido. Ele revelou que décadas atrás, uma criança havia desaparecido na fazenda, e muitos acreditavam que o poço estava ligado ao desaparecimento. Desde então, relatos de sons estranhos e aparições próximas ao poço eram comuns, mas ninguém nunca conseguiu explicá-los. Até hoje, Dona Clara evita falar sobre o ocorrido, mas admite que jamais voltaria àquela fazenda. O encontro na estrada de terra em Pernambuco. Esse relato foi contado por um caminhoneiro chamado Antônio, que há mais de 20 anos trabalha rodando pelas estradas do Brasil. Apesar de já ter passado por situações difíceis e até perigosas, ele afirma que nada se compara ao que vivenciou certa noite numa estrada de terra isolada no interior de Pernambuco. Era uma madrugada silenciosa,
e Antônio havia decidido cortar caminho por uma estrada menos movimentada para economizar tempo. O céu estava sem estrelas, e a única luz vinha dos faróis de seu caminhão. Ao longe, ele viu algo estranho no meio da pista. Parecia ser uma figura imóvel, totalmente encoberta por uma espécie de manto escuro. Antônio desacelerou, pensando que talvez fosse um animal ou até um saco de lixo deixado por alguém. Mas conforme se aproximava, percebeu que era uma pessoa. Ele buzinou, mas a figura não se moveu. Ao parar o caminhão a alguns metros de distância, decidiu descer para ver o que estava acontecendo. Com a lanterna em mãos, caminhou devagar até a figura. Quando a luz da lanterna finalmente iluminou o que estava à sua frente, ele congelou. A figura era uma mulher, mas o rosto dela estava completamente deformado, como se fosse uma mistura de várias feições sobrepostas. Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando ela levantou a mão e apontou para algo no meio da mata. Mesmo aterrorizado, ele olhou na direção que ela indicava. Entre as árvores, ele viu uma luz fraca, quase como uma chama de vela, que parecia se mover. Antes que pudesse reagir, a mulher desapareceu sem emitir som algum. Antônio correu de volta para o caminhão, ligou o motor e acelerou sem olhar para trás. Ele conta que, mesmo sem saber o que exatamente aconteceu naquela noite, nunca mais pegou aquele caminho novamente. E até hoje, ao lembrar-se da mulher e daquela luz, sente o mesmo frio na espinha da primeira vez.